Grato a Deus também pela vida do nosso presbítero Rodolfo Fontes, que aqui representa o nosso pastor e que tem desempenhado a obra do Senhor que destinou o mundo. Meus queridos irmãos, gostaria que os irmãos ficassem orando para que o Senhor nos ajude a trazermos uma reflexão da sua palavra nesta noite. Meus queridos irmãos, no texto ao qual nós lemos nesta noite, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, carta de Paulo aos Colossenses, Filipenses, capítulo de número 2. Eu gostaria de recapitular com os irmãos alguns versículos, versículo de número 5 até o versículo de número 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, quando nós começamos a refletir na palavra de Deus, mais propriamente dito, na epístola que Paulo escreve aos Filipenses, nós vamos observar, meus queridos irmãos, que é conhecida também como uma das epístolas das prisões de Paulo. Nós vamos observar que, enquanto Paulo ele escreve essa epístola, ele estava preso, mas, mesmo assim, ele exerce o seu chamado e o propósito a qual ele ainda estava entre os homens. E, queridos irmãos, em todas as suas cartas, seja ela destinada a uma igreja, a uma região, a uma localidade ou até mesmo a uma pessoa em específico, quando Paulo ele escreve as suas epístolas, sempre há um propósito e há um objetivo a qual o servo de Deus ele escreve. E é interessante, queridos irmãos, que eu gostaria de destacar que na epístola que Paulo escreve aos Filipenses, Paulo ele tem como propósito de agradecer aos irmãos de Filipos pela sua generosidade para com a obra missionária. Isso nós vamos observar no capítulo 1, versículo de número 4 e o versículo de número 5. E nós vamos observar também, queridos irmãos, no capítulo de número 4 e o versículo de número 16, que quando Paulo ele esteve em Tessalônica, os irmãos de Filipos enviaram sustento para Paulo cerca de 2 vezes. Glória a Deus. Nós vamos observar também onde está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8, versículo 1 ao versículo de número 5, que quando Paulo ele foi para Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária, a igreja levanta ofertas generosas e sacrificiais
para os povos da Judéia. Então observe, queridos irmãos, que aqui está um dos objetivos a qual o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Filipenses. Glória a Deus. E o segundo propósito, queridos irmãos, que leva Paulo a escrever esta carta, que é muito profunda, nós vamos observar que Paulo ele queria ensinar aos irmãos acerca de algumas situações que estavam acontecendo naquele momento. Nós vamos observar, queridos, que a igreja de Filipos sofria com alguns problemas de presunção. E isso se trata de uma excelente visão de si mesmo e algo que desejam demonstrar publicamente. O segundo objetivo, Paulo também percebe que a igreja sofria com alguns problemas de uma vaidosa superioridade. Nós vamos observar que no início do capítulo de número 2, o apóstolo ele diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns empenhavam afetos e compaixão. E o apóstolo Paulo diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. E observe, queridos irmãos, o que Paulo ele menciona no versículo de número 3, e ele diz: nada façais por contenda, e nada façais por vanglória, mas por humildade, e que cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, queridos irmãos, nós vamos observar que, por mais que a igreja de Filipos fosse uma igreja generosa, uma igreja que fazia a obra do Senhor, mas nós vamos entender, queridos irmãos, que em dado momento era como se faltasse um pouco de humildade entre os irmãos. Glória a Deus. E é interessante, queridos irmãos, que a velha natureza do homem ela é propensa a isso. E se nós não tomarmos cuidados, em dado momento, seja por alguma posição que nós ocupamos, muitas vezes nós vamos se achar superior ao outro. E o que acontece, queridos irmãos, é que quando Deus ele olha do céu para a terra, ele não vê nenhum maior do que o outro. Somos todos diante de Deus no mesmo tamanho. E nós somos membros uns dos outros, a qual todos têm um papel muito importante para que a obra de Deus seja desempenhada. Glória a Deus. E é interessante, queridos irmãos, que Paulo ele vem trazer esta palavra, e Paulo ele vai fundamentar esta palavra trazendo um exemplo de humildade. Glória a Deus. E o que eu acho interessante, queridos irmãos, é que Paulo ele não traz como exemplo de humildade outro companheiro de ministério, ou seja, outro apóstolo. Ele não menciona Pedro, ele não menciona João. E é interessante que o apóstolo Paulo ele não menciona a si mesmo como o maior exemplo de humildade. Porque, queridos irmãos, por mais que nós buscamos e queremos desenvolver a humildade, mas em dado momento da nossa trajetória, nós vamos ser pegos de surpresa e nós vamos não atender esse tão grande exemplo. E, queridos irmãos, quando nós falamos de humildade, nós estamos falando de uma virtude que consiste em conhecer as nossas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência.
E queridos irmãos, eu acredito que o apóstolo Paulo, ele sim poderia trazer um exemplo de si mesmo com humildade. Mas ele corria o risco de, quando ele estivesse fazendo menção de si mesmo, um dos irmãos daquela igreja se recordar de algum momento em que Paulo não se comportou de forma humilde. Nós observamos que o apóstolo Paulo, ele com imensa sabedoria qual o Espírito Santo de Deus lhe concede, nós vamos observar que ele traz o exemplo de humildade se remetendo à pessoa de Jesus. Glória a Deus. E é mais interessante, queridos irmãos, o versículo de número 4 ainda diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E queridos irmãos, isto é algo muito natural, a gente se preocupar com o que é nosso. Porque esse sentimento de egoísmo faz parte da natureza do homem. Mas, se tratando de humildade, Paulo não tinha nenhum outro personagem bíblico, nenhum outro homem a não ser Jesus. Porque quando Paulo coloca Jesus como exemplo de humildade, não havia ninguém no seio da igreja que pudesse se levantar e apontar um sequer momento em que Jesus não se comportou como humilde. Glória a Deus. E queridos irmãos, no versículo de número 5, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele diz, olha irmãos, isso aqui é um mistério muito grande. E ele diz que, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Glória a Deus. E observe, queridos irmãos, que este ato de aniquilar a si mesmo, nós vamos meditar, nós entendemos que um dos maiores desafios do homem não permanecer servindo a Jesus é porque é natural do homem não querer abrir mão do seu próprio eu. Aí o apóstolo Paulo diz, ele era na forma de Deus. E aqui, queridos irmãos, o apóstolo Paulo está querendo fazer menção acerca da divindade de Jesus. E todos nós sabemos e compreendemos que antes de Cristo, ele está entre os homens, ele está no mundo habitável, ele habitava nas regiões celestes e já era governador do cosmos. Aí Paulo está dizendo o seguinte: ele, mesmo sendo Deus, tomou a forma de servo. Mas um desafio dos homens, porque nós estamos vivendo em uma época, e desde a época de Jesus, que era assim, muitos queriam acompanhar. Muitos seguiam a Jesus em suas caravanas, mas servir a Ele, estar submisso a Ele, aí está o grande problema. E permitam dizer isso aqui, irmão, Jesus não é procissão para Ele querer as pessoas apenas o seguir. O desejo de Deus
servo dele. Oh, glória seja dada o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo o seguinte, ele diz: é achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. E queridos irmãos, e como já foi falado aqui neste domingo, é celebrado a Páscoa e nós celebramos entendendo o real sentido. Eu estava comentando com o nosso presbítero que essa semana na empresa, o setor lá do RH preparou todo um movimento lá para os colaboradores. E disseram: Javier, tu pode dar a palavra da Páscoa do posso? Sim. E colocaram irmãos dentro da empresa lá, um bocado de patinha de coelho. Fizeram lá um caça aos ovos. E quando eu tomei a palavra, eu disse: vocês me permitam, mas esqueça de tudo isso que vocês estão vendo aqui. Glória a Deus. Porque sabe o que acontece, queridos irmãos? Isso não é de hoje. Desde os dias do apóstolo Paulo, nós vamos observar que quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz que muitos irmãos estavam se apostatando do verdadeiro evangelho para seguir o falso evangelho. E que falso evangelho é esse? É que não tem a pessoa de Cristo como centro de tudo e de todos. E não é por acaso não, irmãos, porque nós estamos vivendo em uma época de muito entretenimento, que os homens eles lutam para que a figura de Jesus saia do centro. E sabe qual é a ideia? É fazer com que o coelho ocupe o lugar do cordeiro. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui nesta noite, não celebrando nenhum coelho, mas celebrando o Cordeiro de Deus, que foi morto, que o seu sangue ele foi derramado na cruz do Calvário, e foi por aquele sangue que eu estou aqui nesta noite, lavado e remido, e dizendo: ele abrir do esplendor da sua glória. Aleluia. Ele habitou entre os homens. E é muito interessante que os irmãos têm uma figura. Eu já vou concluir, irmãos. Nós vamos observar em Cantares de Salomão, e sabemos todos que Salomão ele é rei, ele foi rei, mas em dado momento, queridos irmãos, quando ele desce para a vinha, ele não desce como rei. Eu fico imaginando, em dado momento, Salomão, ele chega ao mundo dos seus céus, ele diz o seguinte: olha, eu quero que me arrume uma roupa de pastor. Como assim? Ele tira a sua coroa, ele tira as suas vestes reais, ele desce do seu trono por um momento, e ele vai ao encontro da sua amiga com vestes de pastor. Glória a Deus. Olha, irmãos, esse ato da vinda de Cristo como servo, como forma de homem, permita a expressão, mas é uma tapa na cara de muita gente que se acha muita coisa. E se a gente, queridos irmãos, não tomarmos cuidados, a gente fica em algum momento se achando muita coisa, e por estar em algum cargo elevado muitas vezes, a gente
venceu a morte. Me diga o que é impossível para que este homem não faça. O glória ao nome de Jesus. Deixa eu somente ler o final do texto. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente. Observe, irmãos, que antes da exaltação teve a humilhação da cruz. Se Jesus, antes de ser exaltado, ele foi humilhado, porque comigo vai ser diferente. Por quê? Se o Cristo, o Filho do Deus vivo, antes de ser exaltado, ele foi humilhado, quem sou eu para me recusar a humilhação? Aleluia. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas valorizam muito o nome. E muitas vezes é assim: podem ir em determinada cidade falar do meu nome, porque lá todo mundo me conhece. Aí dizer, eu tenho um nome na minha cidade. Oi. E lhe deu um nome, que é sopro. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para concluir, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aí muitas vezes, irmãos, não está no esforço, acontece que alguém, por ter um nome grande, quer passar por cima de você. Quer nos humilhar, quer passar a gente por trás. Teve um dia que alguém olhou para mim e disse: não é nada. E eu escutei isso no púlpito de uma igreja. Tu não vai chegar a lugar nenhum. E depois fiquei pensando: eu estou achando que ele acha que o nome dele é muita coisa. Mas ao nome de Jesus. Olha, irmãos, tem muita gente dizendo: eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Fala de Jesus, fala de Jesus, fala dos crentes, fala da igreja, e não presta. Mas vai chegar um dia que ele não terá a escolha, vai ter que se dobrar diante deste nome. Que nome? O nome daquele que foi chicoteado, que foi humilhado, que foi esbofeteado, que foi escarnecido, porque enquanto ele estava na cruz, muitos passavam e meneavam a cabeça, muitas vezes pensando: isso é um pobre coitado que se acha Deus, está aí
regi o universo. E deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite. O nome de Jesus tem poder. E às vezes parece que a gente esquece disso. Muitas vezes a gente está com determinada situação e a gente busca todo mundo para lá, para cá, não fulano. É o nome conhecido, é o advogado conhecido, é o médico conhecido, é fulano conhecido. E o nome de Jesus. Que muitas vezes para a gente marcar reunião com ele, a gente tem que agendar um dia e horário. E ainda corre o risco de não ter reunião. Com o homem. Com Jesus, irmão. Não tem fila para falar com ele. E Deus colocou uma palavra aqui no meu coração. Eu quero lhe dizer nesta noite: a sua causa, esta situação e este problema, por mais que seja pequeno, mas o Senhor te diz nesta noite: eu não permitirei que nenhum homem resolva. Olha, irmãozinho, dos maiores momentos mais difíceis da minha vida, eu recebi a promessa de um curso de vigilante. Eu já vou parar no presente, me perdoe. Desempregado, meu pai tinha falecido, a gente ficou, meu Deus, e agora o que vai ser? Alguém da minha família me fez a promessa de um curso de vigilante. Eu novo convertido, animado, no outro dia fui agradecer na igreja. Já se passaram 10 anos. Olha, irmãos, eu criei tanta expectativa naquela promessa. Se passaram 10 anos. E nunca teve curso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. As expectativas que eu criei referente àquele curso nem se comparou com o que Jesus fez sem precisar do curso. O nome de Jesus tem poder. Clame a Ele na sua casa, no seu trabalho. E além de ter poder, Ele está vivo. Quem crê, diga amém. Queridos irmãos, nosso presbítero nos autoriza a fazermos um convite aqui nesta noite. Se você nesta noite deseja entregar a sua vida a Jesus, aproveite esta oportunidade. Já fazem 10 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. Largado a mercê da sociedade, no vício, nas drogas, sem perspectiva nenhuma de vida. Olhava para mim e dizia: isso aí não tem jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o sangue de Jesus na cruz